Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Obra Viva. Eu sou a sua irmã em Cristo, Kelly Cristiane, e venho convidar você para assistir mais um vídeo da Palavra do Senhor. E se você tem um filho ou conhece alguém que tem um filho neurodivergente, atípico, este é o vídeo certo para você. O tema de hoje vai falar sobre um assunto de bastante relevância nos nossos dias atuais, que é a dificuldade das crianças atípicas para assistirem culto, para se envolverem no culto, né? E como a gente vai fazer a condução para que essas crianças se envolvam, para que essas crianças possam ser acolhidas também dentro da igreja. E através desse tema, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com você, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 1 ao versículo de número 5, que nos diz a palavra do nosso Deus. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como este menino, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como este menino, esse é maior no reino dos céus. E qualquer que recebe em meu nome um menino, tal como este, a mim mesmo me recebe. Então nós já vemos aqui a preocupação do próprio Senhor Jesus com os nossos pequenos, com as crianças, e o contexto de trazer o respeito às crianças. Só que nós estamos vivendo há um tempo que existe hoje muitas crianças que nascem com alguma neurodivergência e e a gente tem que identificar os problemas da igreja atual para receber essas crianças. Eu sei que existem vários ministérios, várias denominações, algumas denominações conseguem incorporar essas crianças de melhor forma, porque algumas denominações se preocupam ali em ter pessoas formadas para cuidar dessas crianças, mas as igrejas que não têm, igrejas que são de comunidades pequenas, igrejas pequenas que não têm essa condição para suprir essa necessidade de ter pessoas formadas, pessoas que entendam do assunto para tratar as crianças na igreja, no culto. Eu sou mãe de uma criança atípica. O meu filho de 12 anos, ele tem TDAH e hiperatividade. E às vezes no ambiente que a gente tinha que encontrar ali o suporte, a ajuda, e às vezes a gente não encontra, não porque as pessoas elas estão distantes de Deus, mas porque falta o conhecimento para elas. Eu vivi um processo com meu filho, ele ainda muito pequeno, ele não conseguia sentar para assistir o culto. Era muito difícil ele assistir um culto sentado. Ele não conseguia ficar sentado, ele tinha que levantar, ele tinha que andar. E por eu, às vezes, estar fazendo algumas tarefas na igreja, em algumas áreas, envolvidas, e às vezes eu tinha que deixar ele sentadinho. Quando eu olhava para o local que ele estava sentado, ele já não estava mais. Já estava no corredor da igreja. Eu tinha que ir lá buscá-lo, colocá-lo novamente sentado, e quando eu menos percebia, estava ele de volta lá. E teve uma vez que até foi uma escola bíblica dominical que estávamos ali conversando sobre o cuidado a mãe, ensinar a criança, o cuidado que os pais tinham que ter. Teve uma determinada irmã, até sem um pouco de entendimento, sabedoria, ela veio falar que essas crianças que ficam do lado de fora são crianças que não têm educação, que os pais não educam. E aquilo, de certa forma, entrou no meu coração, não de forma negativa da irmã, mas assim, a forma com que as pessoas não estão preparadas para o diferente. Porque os filhos têm que ser sempre igual. A criança tem que ter o mesmo comportamento. Se a criança tem um comportamento diferente, o erro está no pai e na mãe. A educação que está falha. Só que não é esse contexto. Pelo contrário, crianças são umas diferentes das outras. Não só porque são atípicas, mas cada indivíduo ele tem a sua particularidade. E nesse
nesse mundo de particularidades, nós temos essas crianças que elas não conseguem não conseguem parar 10 minutos, e o culto também não é feito para criança. A gente tem que entender isso, que o culto não é feito para criança. Os cultos são feitos para adultos, pessoas que têm um entendimento, que conseguem. Então você imagina como é desgastante uma criança ficar sentada, às vezes por 2 horas, sem saber o que está acontecendo, entrando tédio. Eu estou falando do meu filho que tem TDAH, mas quantas crianças hoje que lidam com o autismo, e como que é difícil uma criança sentar por causa do barulho, a multidão de pessoas incomodam, e às vezes a gente vê uma criança que às vezes está com o celular na mão, que é aonde ela consegue ali ficar quieta, e às vezes as pessoas do lado estão criticando os pais porque estão deixando o celular. Mas vai conversar com esse pai antes de questionar. Ajude eles também em oração, porque os pais também são tão carregados, tantas coisas, é tão difícil, é um mundo totalmente difícil, é um mundo totalmente diferente que eles têm que vivenciar com seus filhos, né? Ajudar na regular os filhos, acalmarem os filhos. É bem difícil, às vezes a igreja ela não abraça essa família, e essa família ela tem que ser abraçada, porque como nós lemos na palavra, Jesus ele não falou qual era o tipo de criança, mas Jesus ele falou que nós devemos cuidar das crianças, cuidar daquele pequenino, e quem não cuida daquele pequenino, o Senhor condena. Então cuide dos pequeninos da tua igreja, não importa se a criança ela consegue compreender ou não, essa criança é do Senhor, é uma criança que está ali porque Deus a colocou, é uma família que está ali porque Deus colocou. É tão difícil a gente pregar o evangelho hoje, é tão difícil uma pessoa aceitar a fé, aceitar Jesus, e quando essa família entra, às vezes é tão fácil a gente botar essa família para fora por causa de preconceitos, por causa de falta de entendimento. Então a gente tem que começar a entender hoje uma nova realidade. Filhos, não é porque nós vemos crianças que até se tornam agressivas, que não sabem, que não conseguem ali lidar com seus impulsos, e enxergam como que aquela criança é sem educação, que a mãe tinha que corrigir de forma mais dura. Só que não é esse o contexto. Antes de julgar, procure saber, vá lá, faça uma visita àquela família, converse, seja um ombro amigo, seja um apoio. Porque hoje o que nós precisamos é disso, é desse círculo, dessa união. E às vezes isso falta muito na casa do Senhor, aonde não deveria de faltar. E eu poderia, com aquela palavra da irmã, me sentir ofendida e nunca mais voltar para a igreja. Talvez você que está ouvindo, você deixou de ir para a igreja por causa de uma palavra de falta de sabedoria, de pessoas que não têm um entendimento. Mas volte para Cristo novamente. Não abandone a fé por causa de pessoas que não sabem lidar com os problemas, pessoas que não têm um entendimento. Volte para Cristo, que Jesus ele pode transformar e ele pode mudar a tua vida. Nós temos que ter o Senhor para nos direcionar, o Senhor para nos alimentar, o Senhor para cuidar das nossas vidas. Nós temos que ser dependentes como essas crianças são. Então, assim como Jesus ele chamou essa criança e ele colocou essa responsabilidade do cuidado dessa criança, então cuide também daqueles que estão na casa do Senhor, dos pequeninos do Senhor. Chegando ao encerramento de mais um vídeo com mais um tema, eu gostaria que você compartilhasse, curtisse, para que esse vídeo pudesse alcançar outras pessoas que, assim como eu, têm essa dificuldade, que essas pessoas elas possam encontrar Jesus através dessas palavras. Então, até o próximo vídeo, que Jesus possa te abençoar e que a paz do Senhor Jesus